Olá, iremos iniciar a resolução da atividade 03. Acompanhe com calma, resolva cada um dos exercícios, assista várias vezes esses vídeos, certo? Para quê? Para que você possa assimilar e memorizar os comandos. Vamos à primeira questão. Criar a tabela TB/XYZ, a qual possui os seguintes campos. CDXYZ, que é charge 2, obrigatório e chave primária. E NMNMXYZ, var charge 30. Bem, primeiramente, vamos ao comando. Eu vou criar, então, o que eu quero criar? Eu quero criar uma tabela. Qual o nome da tabela? TBXYZ, ok? Logo depois eu tenho que botar um parênteses, porque eu vou fazer a definição dos meus campos. Ele está dizendo ali que tem o campo CDXYZ, que é do tipo char de 2. Obrigatório. Obrigatório que significa not null. Chave primária. Eu poderia criar aqui primary key, colocando, certo? E posso agora criar o campo NMXYZ varchar de 30. Ele não especifica que é not null ou null, né? Por default, então, ele é null. Ele pode aceitar null. Essa maneira aqui não é a maneira mais adequada de se criar a tabela. Já vou explicar por quê. Vamos executar. Executou corretamente. Vamos limpar. Eu criei anteriormente a minha visão para listar as tabelas. Elas se encontram ali no Moodle, a explicação de como fazê-lo. Então, select asterisco from VW tabelas. Uma visão que eu criei. Então, vamos executar. Está ali. É para listar todas as tabelas que pertencem ao meu usuário, né? Então eu tenho a TBXYZ, ela foi construída corretamente. Qual o grande problema de se criar daquela maneira? Vamos olhar o histórico aqui. Create table XYZ e colocar a primary key aqui. É que eu não estou nomeando a primary key. Até poderia fazer a nomeação aqui dentro, só que se torna muito complexo. É muito mais fácil fazer da seguinte maneira. Vamos ver aqui. Primeiramente, vamos eliminar essa tabela. Eu não quero mais usar ela. Então, como é que eu elimino? Drop table, o nome da tabela. TBXYZ. Executa. Eliminou. Vamos ver se realmente não tem mais ela. Select asterisco from VW tabelas. Executa. Está ali. Ela não existe mais. Vamos limpar aqui para continuar. Então, como é que eu criaria essa tabela? Da seguinte maneira. Create table TBXYZ, ok? Podem colocar abaixo para que fique mais legível para vocês na hora de montar o comando. CDXYZ, que é do tipo char de 2, obrigatório. O not null eu sempre coloco na construção da tabela, porque é um tanto quanto chato ficar ligando uma constraint que não tem essa serventia. Tá? Então, eu estou colocando lá not null dentro da própria tabela. Agora eu vou colocar o NMXYZ varchar de 30. Ok? Fechei. Cuidem esse detalhe. Quando tu terminares a definição de um campo, ou seja, tu deu todas as características que tu quer do campo, tem que ter vírgula depois, só no último que não, certo? Vocês têm que cuidar de não colocar vírgula aqui. Se tu colocar vírgula aqui, tu está dizendo, cria o campo CDXYZ, charge 2, aí tu terminou a declaração. Esse not null aqui está perdido, vai dar erro de sintaxe. Querem ver? Vou executar. Ó. Erro de sintaxe, ok? Isso aí eu já vi vários alunos cometendo esse erro. Então, simplesmente tira a vírgula. Perfeito? Vou executar esse comando agora, vou criar então a minha tabela. Aí alguém vai se perguntar, Fernando, mas tu não criou a primary key? Exatamente.
Uma das técnicas para se criar um banco de dados, tu recebe um modelo ER, vamos supor ali, com 10, 20, 30, 100 tabelas. Se tu fores criar daquela maneira que tu estava criando ali, criando a primary key, foreign key, tudo no momento da criação da tabela, tu é obrigado a seguir uma ordem de execução. Ou seja, tu tem que começar das tabelas mais fortes para as tabelas mais fracas, verificar todos os relacionamentos, ou seja, se torna um trabalho muito, muito, muito complexo. A forma como eu estou explicando agora, ela resolve tudo. Então a gente sempre fala assim, quando tu pegar o diagrama ER, cria todas as tabelas, indistintamente se ela tem primary key ou foreign key. Cria todas as tabelas, mas não define primary key nem foreign key, ok? Uma vez que tu criou a tabela, vamos confirmar que ela foi criada, como é que eu faço? Select asterisco from VW tabelas, que é a minha view que eu criei, né? Tá lá, tbxyz. Agora eu vou criar, tá? Eu vou limpar aqui. Eu vou alterar essa tabela indicando que ela tem uma primary key, ou seja, eu vou adicionar uma constraint. Então, como é que eu faço isso? Eu faço um alter table. Por quê? Altere a tabela. Qual a tabela? tbxyz. Mas o que eu quero fazer? Qual é a alteração? Eu quero adicionar uma constraint. Constraint por quê, pessoal? Constraint é uma regra de negócio. Toda vez que tu for adicionar uma primary key, que tu for adicionar uma foreign key, uma unique key, são constraints. Ou seja, são regras de negócio. Ela vai fazer o quê? Ela vai construir, né, um relacionamento entre as tabelas, ela vai construir, vai garantir que tu não duplique campos, assim por diante. Então, a DD Constraint, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nome para essa constraint. É importantíssimo que eu dê um nome para a constraint. Por quê? Eu posso querer, em determinado momento da execução, desligar a constraint. Por N motivos, porque eu quero fazer um teste, porque ela não tem, ela está trancando alguma execução. Isso é muito comum de acontecer. Então, o que eu estou fazendo? De novo, alter table, altere a tabela, tbxyz, adicione a constraint, vou dar o nome da constraint. Como eu quero uma primary key, lembre-se que eu coloquei umas regras para a gente fazer as nomenclaturas dos campos, certo? Então, toda primary key eu vou começar com pk, underline, o nome da tabela. Então, eu vou lá colocar a tabela tbxyz. Eu não boto tb na frente, tá? Eu só boto pkxyz, por enquanto. Ok? Aí, que tipo de constraint ela é? Ela é uma primary key. Vou botar esse primary key aqui embaixo que fica mais fácil para a gente visualizar. Primary key. Ok, mas quem são os campos que compõem a primary key? Foi colocado ali que cdxyz é a minha chave primária. Então é cdxyz. Ok? Então, novamente, lendo o comando. Altere a tabela tbxyz, adicionando uma constraint cujo nome é pkxyz e ela é uma primary key e ela se refere ao campo cdxyz. Então, acabamos de criar a nossa primary key. Ok? Executei. Está certinho, ou seja, eu fiz a minha alteração. Acabei de executar, então, o primeiro comando. Então, o primeiro comando, o primeiro exercício, desculpa, ele é composto de dois comandos, ok? Então, o que eu tenho? Vamos ver no histórico. Eu vou lá e crio a tabela, certo? Depois eu faço um alter table. Esse alter table é que vai criar a minha primary key. Ok? Então, a resposta correta mesmo, tá? Que abrange os conceitos que eu estou explicando para vocês, é colocar o create table e colocar o alter table também, certo? Poderia criar tudo junto? Poderia criar, porém devo evitar, certo? Ok. Então, a primeira questão foi feita. Vamos à segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: criar a tabela TBPPP
a qual possui os seguintes campos: ID, PPPP, integer, obrigatório e chave primária. NMPPP, varchar 50, obrigatório e único. ADD, CD, XYZ, charge 2, obrigatório e deve referenciar a tabela TB XYZ. Vamos aos comandos. Primeiro, create table TB PPPP, ok? Aí ele me diz, vamos botar abaixo, né? Eu sempre faço uma coisa, eu abro e já fecho o parênteses, porque daí eu não me esqueço de nenhum parênteses aberto, tá? Então, agora eu vou colocar o ID PPPP, que é do tipo integer e obrigatório. Obrigatório é not null. Não vou colocar a definição da chave primária aí. Eu tenho o NM PPPP aqui, que é varchar de 50, obrigatório, então é not null, ok? Ah, e único. Único é uma constraint, então eu não vou colocar aqui, certo, pessoal? Poderia até vir e colocar aqui, ó. Se eu quiser, unique, eu vou criar da forma tradicional, aqui, ó, primary key, certo? Eu posso colocar lá o CD XYZ, que é charge 2, obrigatório, not null, reference, quem? A, TB, XYZ. Essa é uma das formas que eu posso fazer, ou seja, definir tudo dentro da mesma, no mesmo comando. Não tem erro, estaria totalmente certo, certo? Porém, fica um tanto quanto difícil de tu, quando quiseres desligar ou eliminar uma foreign key ou uma unique key, uma primary key, de saber o nome que tu atribuiu a elas, ok? Então, um dos erros que eu vi também era alunos fazendo isso aqui, ó, de novo, colocando a vírgula ali, achando que o reference é uma coisa à parte, mas não é. Ele está trabalhando com o campo CDXYZ. Então, CDXYZ é charge 2, not null, quer dizer, obrigatório, e reference ATBXYZ. Fernando, eu não preciso botar a qual campo ele se referencia? Não, porque ele sempre se referencia à tabela, à chave primária, ok? E se eu tiver mais de um campo? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz com chaves compostas. Executei. Perfeito, ou seja, ele criou tudo certinho, certo? Vamos ver se a tabela está lá. Select asterisco from VW tabelas. Opa. Select asterisco from VW tabelas. Executa. Está ali a tabela TB PPP e a TB XYZ. Certo? Bem, vamos eliminar essa tabela, vamos fazer do nosso outro método, né? Drop table, TB, PPPP, executa, eliminou. Faz sempre, confere, from, VW, tabelas, executa, não tem mais a tabela. Vamos criar novamente, create table, cria a tabela TB PPPP, a qual abro e fecho já para não dar problema, né? Eu tenho o ID PPPP, que é do tipo integer, obrigatório, então é not null, toda vez que falarem obrigatório é not null. É chave primária, não vou definir aqui. Eu vou colocar o NM PPPP, que é varchar de 50, obrigatório, not null, único não vou definir aqui, certo? Aí CD XYZ, ok? Obrigatório, opa, ele é charge 2,
2, not null, ok? E deve referenciar, não vou fazer a referência aqui. Feito isso, vou criar a tabela. Criei a tabela, confiro se a tabela está lá, from vw tabelas. A minha tabela tb.ppp está lá novamente. Agora vou alterar. Alter table tb ppp, a minha tabela, né? Add constraint, ok? O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma constraint. Então, eu vou dar nome para constraint. Eu não precisaria botar a palavra constraint aqui. Eu poderia direto botar add primary key. Só que se eu fizer dessa maneira, ele não, o próprio banco coloca o nome para mim. E eu não quero isso, eu quero colocar o banco de dados. Então, add constraint pk, ok? É ppp, não, ó, ppp, que é a minha tabela, que é uma primary key. E quem é a primary key ali? É o ID ppp, ok? Vou executar. Criei a minha primary key. Perfeito? Agora, vamos à seguinte tarefa. Eu quero um alter table, vou alterar a tb.ppp. Eu vou fazer primeiro a foreign key, né? Adicione uma constraint. Qual constraint? Que é uma FK, ok? Qual a tabela? Origem, PPP. Referencia quem? A tabela XYZ. Entenderam a composição? Ou seja, eu sempre coloco FK, de onde está partindo a solicitação da foreign key, para quem é que é referenciado, que é a XYZ. Então eu sei que é uma foreign key entre a PPP e a XYZ. Esse é o objetivo da composição do nome. Aí, eu vou fazer o quê? É uma foreign key. Atentem para isso aqui, ó. Quando a gente fala foreign, a tendência nossa é botar o N aqui, ó. E ele é depois, tá, pessoal? Isso aqui é um erro muito comum. Foreign key, certo? Qual é o campo que tu tá te referenciando ali? É o CD XYZ, certo? Reference a quem? A TBXYZ. Então eu coloquei aqui o campo, botei entre parênteses porque se eu quiser colocar mais de um campo é só botar vírgula, campo, vírgula, campo, vírgula, campo, a sequência dos campos, quando é uma chave composta. Não é esse caso. Eu não precisei aqui colocar, posso vir aqui colocar também um abre parênteses e o campo que eu estou me referenciando lá na tabela, mas não há necessidade, porque é vinculado a uma primary key. Então, vamos de novo. Altere a tabela tb.ppp, adicione constraint fk.ppp XYZ, que é uma foreign key, uma chave estrangeira, que é o campo CD XYZ, esse campo aqui pertence a tb.ppp, referenciando, né, reference a tbxyz. Vamos executar. Comando criado com sucesso. Ok? Vamos continuar então agora criando a nossa unique key. Vou apagar aqui o comando para que a gente possa fazer. Certo? Então, eu vou fazer o quê? É um alter table. Qual a tabela? tb.ppp. Notem que eu estou escrevendo novamente todos os comandos. Por quê? Porque eu consigo memorizar, eu começo a memorizar os comandos. Quanto mais eu digitar, é importante também que vocês falem, para que vocês escutem o comando e vocês vão memorizando esses comandos. É uma técnica muito simples. Então, alter table tb.ppp. Vou fazer uma alteração da tabela tb.ppp. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma constraint. Eu vou chamar o nome dessa constraint de UK. O que é? O K, eu quero o campo ali, NMXYZ.
certo? O KNMXYZ. E vou adicionar o quê? Uma unique. Então, a constraint se chama o KNNMXYZ. Unique significa que ele é um campo único. Mas quem é o campo que eu quero mesmo? NMXYZ. Feito isso, executo. Opa, o que houve? O KNM unique tal. Vamos botar parênteses. O que ele está dizendo? Indicada chave não existe. Então, qual é o campo? ANMPPP. Ou seja, estava dando o nome errado. Não foi pelo parênteses. O parênteses é quando eu quero fazer uma chave, uma unique composta, né? Mas eu achei que tinha problema de sintaxe, mas não era. Ok? Executou, está correto. Terminamos então os 2 primeiros exercícios. Iremos continuar no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, com o exercício número 3. Até lá!